esse é mais um Panorama RTN. Vamos falar de coloração, pessoal? Olha quem a gente recebe hoje. É a Cris Azevedo, ela é consultora de imagem e estilo. Tudo bem, Cris? Tudo bem, gente? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho desse assunto. Consultoria de imagem e estilo. O que seria isso? Explica pra gente, Cris. Consultoria de imagem nada mais é do que uma ferramenta que agora a gente colocou de fato um nome e aprendeu a trabalhar, né? Porque desde quando o mundo é mundo, a gente entende que a roupa, o comportamento e a maneira como a gente se apresenta para outras pessoas influenciam, né, na nossa comunicação. E a consultoria de imagem, apesar, né, de já termos profissionais da área há algum tempo, ainda é uma consultoria, uma profissão nova, né? A gente pode considerar muito nova comparada às outras, mas a consultoria de imagem nada mais é ferramentas que nos auxiliam nessa comunicação, né? Então, com que eu trabalho, onde eu trabalho, com quem eu me comunico, a consultoria de imagem, ela faz com que a gente tenha essa percepção mais facilmente e consiga se comunicar de uma maneira mais assertiva. E tudo isso através, né, do cabelo, maquiagem, das roupas. Quando a gente fala de consultoria de imagem, o pessoal pensa muito em roupa, mas é porque a roupa é uma dessas ferramentas que a gente usa para essa comunicação. É muito importante, né, cuidar da imagem, né? É muito importante para as outras pessoas, sim, né? A gente faz a questão do posicionamento de imagem exatamente para entender como as pessoas nos veem, né? Mas principalmente para a gente, né? Para a autoestima, para a gente se sentir segura, confiante. A gente entende que isso vira mesmo uma chavinha, né? Estamos entre mulheres aqui, para os homens isso também é muito válido, mas para as mulheres é ainda mais intensa essa questão da autoestima, né? A gente leva muito em consideração a imagem que a gente vê no espelho. E às vezes a gente acaba agindo motivado de acordo com essa imagem, né? Então, eu não me vejo bem, e aí eu não me dou o valor que eu mereço, eu não consigo me comunicar bem. Então acaba que essa mudança dessa mentalidade de entender que a consultoria de imagem ela vai de fato mudar a relação das pessoas com a gente, mas principalmente a nossa relação com a gente, né? A gente se sente mais confiante de usar as coisas, tem mais facilidade para poder comprar, para poder montar look. Então eu falo que o benefício da consultoria de imagem é se conhecer e no final o bônus é conseguir montar looks incríveis e se sentir muito bem. E a busca por essa construção está crescendo? Graças a Deus, cada vez mais, porque as pessoas começaram a entender que, de fato, isso é um critério de desempate para muitas pessoas, né? Então, é o que eu brinco muito quando eu faço palestras, quando eu, inclusive, faço atendimentos, eu falo que ninguém escolhe a lata amassada do mercado, né? Por mais que o conteúdo ali seja o mesmo, a gente vai procurar aquela que esteja mais inteirinha, né? Então, acontece a mesma coisa com a gente. A gente, quando vai escolher um profissional para poder fazer qualquer tipo de serviço, enfim, a gente vai sempre escolher aquele que aparentemente parece ser o melhor, né? Então acaba que a imagem no primeiro momento é o que mais conta, né? E as pessoas começaram a perceber isso, inclusive veio muito depois da pandemia, teve o boom realmente da consultoria de imagem, porque eu que era consultora antes da pandemia, né? Então eu consegui ver essa diferença muito, que as pessoas começaram a entender o quanto que esse posicionamento ele é importante, inclusive até por conta de rede social mesmo, né? Hoje todo mundo usa, a gente se comunica através daquilo ali mesmo, né? Uma vitrine, então a gente precisa de fato transparecer as nossas competências através do que a gente usa, do que a gente veste, da maneira que a gente se comporta. Então as pessoas começaram, cada vez mais estão valorizando isso. Agora vamos falar de coloração pessoal. Como é que funciona essa análise individual? A coloração, ela é uma das etapas, né, de uma consultoria de imagem. Geralmente é a primeira, porque é uma etapa que as pessoas têm bastante curiosidade e é mais fácil de aplicar. Nela, a gente entende quais são as cores que mais valorizam a nossa beleza. Então, quem é um pouquinho mais atento, já percebeu que quando vai comprar uma roupa, às vezes colocou, até gostou do modelo, mas olha no espelho e fala, nossa, mas não tá legal, não sei o que é, mas eu não tô achando bacana em mim. E é a cor, né, que acaba influenciando a nossa face, principalmente, né, deixando a gente com o aspecto mais abatido, às vezes com mais olheira, realçando as nossas manchinhas. Então, na coloração, a gente vai entender quais são essas cores de roupa, mas também a gente entende outros pontos, né, não só a roupa em si, a gente acaba analisando tom de cabelo, acessórios, tudo que fica aqui próximo ao rosto, maquiagem, a gente vai analisar. E esse processo acontece, né, em um atendimento, a gente passa aqui os tecidos e aí a gente vai vendo como a pele da pessoa vai reagindo a esses
tecidos. E de fato é tão interessante que a própria pessoa que está ali fazendo o teste, ela consegue ver, né, que ela ficou com mais olheira, ela ficou mais abatida, a gente consegue ver a diferença ali na hora dessas comparações de cores. Pois é, fala um pouquinho mais sobre essas etapas da consultoria. Ok, então, dentro de uma consultoria de imagem vai depender muito, né, de cada profissional e do que cada um entrega, tá? Mas falando sobre as minhas etapas, a gente tem análise de coloração, tem análise de estilo, onde a gente vai analisar a questão do gosto pessoal da pessoa, né? Quais estilos ela mais se identifica. A análise facial, que nada mais é do que o formato do rosto, né? As expressões faciais para a gente poder decidir tamanho do cabelo, corte, que fica melhor, valoriza mais. Eu também tenho automaquiagem, a etapa de limpeza do guarda-roupa, que é onde a gente tira ali o que não funciona muito mais para aquela pessoa, porque às vezes ter um guarda-roupa lotado não é um benefício, né? A gente que é mulher gosta muito de comprar, mas às vezes um guarda-roupa lotado ele prejudica. Aí depois a compra, porque o que eu vejo que acontece muito é que as mulheres compram bastante, né? Assim, né? Às vezes não de maneira exorbitante, mas compram até bastante, mas não conseguem usar aquilo que compram, porque às vezes falta uma peça que vai encaixar melhor naquilo, né? Falta um item de base ali dentro do guarda-roupa. E por último, a gente tem a montagem de looks, que é onde a gente pega todas essas informações coletadas, o estilo, as cores, né? O que ela mais gosta, o que ela quer transmitir, porque a gente trabalha muito com essa questão do que eu quero que as pessoas vejam em mim, né? E aí, na etapa de montagem de looks, a gente faz todo esse quebra-cabeça, a gente monta todo esse quebra-cabeça para a pessoa conseguir transparecer tudo aquilo que ela quer através da roupa e também do acessório, cabelo, cor do cabelo, tudo isso é incluso. Agora, é importante a gente dizer que isso não é para te aprisionar, né? Não é para te restringir, né? Pelo contrário. Pelo contrário, por favor. Inclusive, não de maneira... de uma forma coincidente, eu vim com uma roupa fora da minha cartela. Exatamente para poder mostrar que, assim, a gente consegue usar cores fora de uma maneira muito tranquila e com conhecimento, né? Então, eu sei que esses tons aqui não são tons da minha cartela, mas com a minha maquiagem, o meu cabelo da cor da cartela, eu consigo equilibrar essas características e não ser tão abatida por uma cor que não me valoriza. Então, de maneira alguma, é para a gente fazer uma análise de coloração e deixar de usar certas cores, ou fazer uma análise de estilo e achar que nunca mais vai poder usar uma determinada peça, né? Na realidade, o conhecimento, ele faz com que a gente decida de maneira mais consciente. Então, eu sei que não faz parte da minha cartela, mas, poxa, eu gostei demais. Vale a pena eu levar? Vale, porque eu acho que vai ser fácil de eu usar. Me valorizou, então, ok. Não tá na minha cartela, eu já nem gostei tanto assim, não tem a ver com o que eu quero transmitir, não consigo usar no ambiente de trabalho. Então, quando a gente vai conhecendo, a gente faz mais esse desempate, né? E acaba comprando melhor, porque aí como eu tenho mais critérios a seguir, eu acabo comprando melhor, porque eu vou comprar de fato aquilo que realmente tem a ver comigo, né, que eu gosto, que eu tenho consciência do que eu tô comprando. E eu que só gosto de preto, como é que eu faço? Vamos orar para que tenha preto na cartela. Mas brincadeiras à parte, o preto é uma cor que as pessoas é uma cor que não é uma cor, né? Mas que as pessoas gostam muito por ser uma cor neutra e que as pessoas se sentem bem usando, né? Tem uma questão histórica ali do preto que as pessoas gostam mesmo de usar, ele representa um poder, um refinamento. E ainda tem a questão também de ser uma cor escura, então quem às vezes acha que tá um pouquinho acima do peso, o preto, ele acaba trazendo menos luminosidade, né? Então acaba emagrecendo, mas as pessoas têm essa facilidade em usar o preto, né? Então, o que eu sempre falo é que não precisa deixar de usar. Quando a pessoa já chega aqui para mim falando que gosta do preto e na hora do teste eu vou vendo que não tem o preto na cartela dela, eu já vou trazendo várias técnicas para ela poder conseguir continuar usando essa cor, né? Então, ao longo do tempo, ou ela mesma vai tirando um pouco o preto, porque ela vai se identificando tanto com as outras cores e vendo que realmente valoriza tanto que ela mesma vai tirando, ou ela vai deixando para usar só em ocasiões especiais, deixa para usar na parte de baixo ao invés da parte de cima, né? Então tem muitas técnicas para poder usar, não é limitador de forma alguma, né? Então é realmente para poder trazer conhecimento. Você falou aí do guarda-roupa, né? Que peças não podem faltar no nosso guarda-roupa?
Então, essa é uma questão até um pouquinho polêmica, porque eu não acredito nessas peças assim de tem que ter. Não porque eu acho que a gente não pode ter umas peças principais ali, mas é porque como o estilo ele é muito peculiar, ele é muito pessoal mesmo, né? Cada pessoa tem o seu muito específico. É complicado eu falar, por exemplo, que todo mundo deveria ter uma camisa branca, porque tem gente que não tem e que não sente nenhuma falta dessa camisa branca, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma camisa branca básica, lisa. As minhas ou tem um ombro muito marcado, ou tem um detalhe no punho, enfim. Então eu não sou muito dessa de, essas peças aqui vão funcionar, né? Porque eu acho que a gente acaba engessando muitas pessoas, a gente não deixa que a expressão do estilo apareça. Mas eu falo de itens de base. O que seria itens de base? São peças mais simples, que acabam combinando com muitas coisas, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma coisa de gostar muito de coisas diferentes. E aí, se eu compro muitas calças diferentes e muitas blusas diferentes, na hora de compor, isso me traz um pouco de dificuldade. Então, eu comecei a perceber que eu fazia muitas dessas escolhas, mas me faltavam algumas peças básicas. E essas peças básicas é diferente para cada pessoa. Então, tem gente que vai achar que um jeans reto é básico. Tem gente que vai achar que um jeans skinny é básico, né? Uma calça alfaiataria, por exemplo, para mim é o meu básico. Quando a gente fala de calça, eu gosto muito de alfaiataria e sem nada, né? Só o cortezinho alfaiataria, muitas delas coloridas. Então isso para mim é básico, porque eu acabo conseguindo combinar com quase tudo dentro do meu guarda-roupa. Então é a gente começar a perceber o que eu tenho facilidade em usar. Eu tenho muita facilidade em usar jeans. Então o jeans é uma peça básica ali do seu guarda-roupa, uma peça-chave que você vai conseguir usar tanto com um blazer, um colete, uma blusa básica, uma blusa de manga, né? Então a gente consegue misturar com bastante coisas. E também para quem ainda não passou por uma consultoria de imagem, pensar que cores um pouco mais neutras nesse início facilita, né? Porque quem ainda não passou pela consultoria muitas vezes tem dificuldade no uso de cores. E aí, se comprar muita coisa colorida, na hora de misturar, fica com um pouquinho de dificuldade. Então, começar a prestar atenção nisso, que você vai se ligando, assim, no que é mais importante ali dentro do seu guarda-roupa. Tá certo, querida. A gente vai continuar conversando, mas a gente vai fazer um rápido intervalinho. Voltamos já já. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação. Com proteção e cuidado em emergências. Você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo, você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Acredite.
você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. R$1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Doe agora. Panorama RTN está de volta. A gente está conversando com a Cris Azevedo. Ela é consultora de imagem e estilo. Cris, falando de cores, quais são as tendências para 2023? A gente tem isso? Tem sim. A Pantone, né, lança todo ano a cor do ano, né, que reflete muito a tendência de cores. Para esse ano, a gente tem a volta muito grande dos tons neutros, né? Então, a gente vai ver bastante marrom, bege. É porque eu falo que é sempre um pêndulo, né? A gente tende muito para o lado, depois a gente acaba tendendo um pouquinho para o outro. Então, a gente viu muita cor, uma explosão de cores aí nos últimos anos, né? Essa questão das cores muito intensas e fortes, elas ainda estão muito presentes. Qualquer loja que você for e ver a coleção, você vai ver esses tons ainda muito fortes. E não é uma coisa só do verão agora, né? Que antes a gente era acostumado a ver só no verão e na primavera essas cores mais fortes, e no inverno e outono a gente via cores um pouco mais escuras, né, e mais neutras. Agora a gente vai ver essa explosão de cores ainda. Eu costumo falar que a cor entrou e veio para ficar, então a gente não vai ter mais essa coisa de não ver uma coleção colorida, sempre vai ter bastante cor, mas para essa estação a gente tem visto muito retorno dos neutros. Então um look todo off, um look todo em tons terrosos, mais amarronados, né, ou então muito cinza, exatamente porque acaba que, de fato, não é como se saturasse, mas é como se a gente visse muito de uma coisa e depois a gente precisasse um pouquinho da outra, né? Então, a gente vive um pouquinho nesse pêndulo. A moda, ela é cíclica, né? A gente vai e volta todas as vezes, e agora, para esse outono e inverno, a gente aposta nesses tons mais neutros. Tá certo. A gente tem uma pergunta aqui da Tícia Gomes. Então, não existe certo e errado na hora de se vestir? Por favor, gente, não. Eu sei que tem métodos de trabalhos diferentes, né? Mas eu falo pelo meu método, que eu falo que é uma consultoria positiva. Tem a psicologia positiva, né? Eu falo que o meu método é uma consultoria positiva, porque eu não quero, de jeito nenhum, enquadrar as pessoas e tirar a personalidade, né? O meu principal objetivo é fazer a pessoa florescer. Então, ela entender a personalidade dela e colocar aquilo para fora, e entender também onde que aquela personalidade é benéfica ou não, pode trazer algum tipo de ruído, né, para a imagem dela. Então, não existe certo ou errado. Às vezes, o que dá certo para você não é o que vai dar para mim, né? A gente tem vidas diferentes, trabalhos, moramos em locais diferentes, então não tem como enquadrar todo mundo, né, na mesma caixinha ali. Se fosse assim, a gente não precisava, né, da consultoria de imagem, a gente seguia as regrinhas e todo mundo chegava no mesmo ponto. Mas a consultoria de imagem é exatamente para a gente poder entender a personalidade da pessoa, entender o que vai se aplicar a ela e fazer com que a pessoa tenha conhecimento disso, né? Então, certo ou errado, de fato, não existe. Mas, de um modo geral, a gente adora diquinhas. E a Roberta Magalhães pergunta: você poderia dar alguma dica para morenas com a pele negra? Sobre cores, a gente entende o seguinte: tem uma questão na coloração que se chama contraste pessoal. O contraste pessoal é a diferença da cor da nossa pele com relação à cor do nosso cabelo. Então, eu, por exemplo, tenho um contraste um pouco mais alto. Minha pele é bem clarinha, meu cabelo é bem escuro. Então, eu tenho essa diferença grande. Uma pessoa que tem um cabelo escuro, mas tem a pele preta, ela tem esse contraste bem menor do que o meu, né? E aí, o que valoriza essa beleza seria um contraste parecido com o dela. Então, aqui, por exemplo, desse lado da minha roupa, a gente tem pouco contraste, né? Então, seria como se fosse o cabelo dela mais escuro com a pele um pouco mais escura. Desse lado aqui, já tem um pouquinho mais de contraste. Então, é como se isso aqui me valorizasse mais, esse lado, porque é parecido comigo, e esse lado aqui já ficasse um pouquinho escuro demais para mim. Então, eu indico a você pensar em estampas menos contrastantes.
onde as cores não se contrastam tanto, porque senão a roupa chega antes de você. Ela acaba roubando um pouquinho a cena. É a dica que eu posso dar, né? Porque com relação à cor mesmo efetiva, é só com o teste de coloração, porque a gente tem pessoas de pele preta, por exemplo, que ficam lindas de cores muito fortes, intensas. E a gente tem pessoas de pele preta que ficam melhores em cores mais opacas, mais suaves. Então, isso não depende da melanina, do aspecto da pele. Isso tem muito a ver com o que está por baixo da nossa pele. Então, por isso que é muito individual. Tá certo. A Olivia Macedo pergunta, e para loiras e morenas, quais as dicas? A mesma coisa se aplica, né? Quando a pessoa ela é bem loirinha mesmo, tipo a Xuxa, vamos colocar assim, pele bem clarinha, o cabelo bem claro, também ela vai ter um contraste baixo. Então aí já seria o ideal usar roupas em tonalidades mais claras, porque combinaria mais com o contraste dessa pessoa. E a morena, ela teria ali um médio contraste. Então, nem muito escuro demais, nem muito claro demais, ela ficaria ali nos tons intermediários, tipo uma oncinha. Uma oncinha seria uma estampa que combinaria bem para pessoas de pele um pouco mais clara ou morena clara, com o cabelo um pouco mais escuro. Então, a relação do contraste até é uma coisa que a gente encontra até com mais facilidade na internet, porque a gente consegue explicar isso para a pessoa e a pessoa mesmo se olhar em casa e identificar o seu. O contraste já é um pouquinho mais fácil. Então, até sugiro a vocês a pesquisarem sobre contraste na internet, porque isso já facilita até muito bem na hora do uso de estampas, principalmente. Tá certo. E, Cris, nas suas redes você fala sobre análise facial, né? Que o nosso rosto comunica. Você pode explicar melhor? Claro, a gente tem vários formatos de rosto, né? Os seres humanos, eles têm vários formatos de rosto. Eu, por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho a mandíbula bem marcada, né? Um queixo mais pontudinho aqui. Tem gente que quase não tem mandíbula marcada, tem gente que tem o rosto bem mais redondinho, né? E o rosto, ele acaba comunicando muito da nossa personalidade. Então, eu gosto de dar alguns exemplos quando eu falo de rosto. Não tem quando a gente vê filme de super-herói, e todos os super-heróis, eles têm esse queixo, essa mandíbula bem marcada, eles passam uma imagem muito forte, né, de uma pessoa, de uma certa virilidade, de uma pessoa que não tem medo, é corajosa. E aí, se a gente for olhar um rosto de uma criança, por exemplo, as crianças estão em fase de desenvolvimento, claro, mas todas elas não têm essa mandíbulazinha marcada. Geralmente a criança tem um rosto mais redondinho, né, com linhas mais curvas. Então passa mais suavidade, mais delicadeza, né? Então geralmente quem tem um rosto mais arredondadinho são pessoas que têm um rosto mais delicado. Então tudo isso é uma questão de linhas. Tem gente que tem muita linha curva, que seriam arredondados, ovais, e tem gente que tem muita linha reta. Essas linhas retas, elas acabam expressando muito mais força, né? Uma coisa mais imponente. O exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, de um Jeep, que é todo mais quadradão, ele parece ser um carro mais robusto e mais forte, um Fusquinha, que tem várias curvas muito arredondadas, que é um carro um pouco mais delicadinho, né? Ele é mais bonitinho, mais fofinho. Então, a gente acaba tendo essa sensação através do rosto da pessoa. E na análise facial, a gente identifica isso. Olha, o seu rosto, ele tem essa suavidade, mas aí a pessoa quer ter uma aparência mais forte, atingir um cargo na empresa que exige um pouco mais isso dela. Então, a gente vai ver o que a gente pode fazer no rosto através da maquiagem, através do cabelo, através da sobrancelha, para poder trazer um pouco de força para esse rosto que é mais delicado. Então, a gente faz esse trabalho de entender o que a pessoa quer, o que o rosto dela comunica e tentar fazer com que essas duas coisas trabalhem a favor da pessoa. E os homens também estão buscando essa valorização da imagem? Também, com certeza, eu recebo algumas mensagens, meu público principal, ele é o feminino. Quando eu recebo mensagem de homens, eu geralmente indico para um colega que é especialista em masculino, e eles têm gostado bastante também, apesar de às vezes ter um pouquinho mais de receio do que mulher, né? Mas eles têm procurado bastante exatamente pelaquela questão que a gente falou no começo. As pessoas estão vendo que isso de fato faz diferença, né? E que a imagem não é tudo, mas ela importa, né? Então, num primeiro momento, a gente é criterioso com a imagem do outro, né? Então, além de ser bom, a gente mostra que é bom. E aí, nos homens, a gente faz a mesma coisa. A análise facial, a coloração, a análise de estilo, todas as etapas que tem no feminino, tem também no masculino. E a coloração, inclusive, para homem, ela é até um pouco mais interessante, se a gente pode dizer assim, porque a mulher, a gente usa maquiagem, né? Então, a gente consegue equilibrar uma cor que
errada, né, entre aspas, que não esteja na nossa cartela. Mas o homem já não, né? No geral, a maioria dos homens não usam maquiagem, então para eles é um pouco mais difícil de equilibrar. Por isso que para eles é bem interessante saber a cartela, exatamente para poder usar as cores ali que mais valorizam. E, Cris, você já atendeu mais de 980 clientes, mais de 350 alunas. Quais as principais dúvidas em geral das mulheres? No geral, o que elas mais me trazem são a questão de misturar cores, ainda se tem muita dificuldade, as pessoas ficam com receio na hora da mistura, né? Com relação a biotipo também, então, eu não sei o que fica bem no meu corpo. Eu queria começar a entender quais são os cortes de peças que ficam interessantes para mim, que valorizam o meu corpo. E também, nossa, uma questão que é campeã, assim, é cabelo. Porque a mulher brasileira, ela gosta muito de mexer no cabelo, né? De tingir, de fazer coisas diferentes. Então, o cabelo é sempre uma questão que elas chegam aqui muito ou incomodadas ou querendo, de fato, assim, entender um pouco mais. Por que que eu não fico bem com tal coisa? Eu adoro, acho bonito, mas quando eu faço no meu cabelo, não dá certo. Então, o cabelo é uma questão que é de muita vaidade, né, para mulher. A gente gosta muito de estar com o cabelo sempre bonito. Eu falo que se meu cabelo ele não tiver do jeito que eu gosto, eu não me sinto bonita. Então, a maioria das mulheres é assim também. E aí é uma questão que elas trazem sempre. E você também promove cursos? Sim, eu tenho cursos, né, direcionados para consultoras de imagem, né, que querem se desenvolver na área, e tem também um curso de formação, que eu sou uma das professoras no Rio de Janeiro, que é para formar novos profissionais de consultoria de imagem. Tá certo. E como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? O meu Instagram é @CrisAzevedo. Através deles, vocês têm acesso ao meu site, ao meu WhatsApp, né, para poder saber todas as informações. Mas no meu Instagram tem lá todos os serviços que eu tenho. A gente se comunica muito por lá. Eu trago muitas técnicas também no meu Instagram para vocês poderem conseguir ir aplicando de vez em quando aí no dia de vocês, né, antes de fazer a sua própria consultoria. Meu Instagram tem bastante informação também. @CrisAzevedo. Tá certo. E para finalizar, quais são as dicas que você deixa aí para as nossas telespectadoras em relação à autoestima? Investir na gente nunca é investir em vão, né? Então, por mais que às vezes a gente se sinta um pouquinho perdida num determinado momento da nossa vida e acha que o investimento talvez não vai valer a pena, eu falo que vale sim. E eu falo muito que é um investimento no todo. Não só o investimento na nossa imagem, que é sim muito importante, mas o investimento na nossa mente, no nosso corpo, né? No nosso espírito. Isso é muito importante, porque quanto mais a gente alcança esse grau de conhecimento pessoal, independentemente da área que a gente esteja, a gente se sente mais confiante com quem se é, a gente aceita quem a gente é, e quando a gente se aceita, a gente começa a ser mais segura, né? Tem uma frase que fala que ninguém segura uma mulher segura. E, de fato, quando a gente vai sentindo essa confiança, essa segurança, a gente floresce. A gente para de sentir vergonha, de mostrar quem a gente é, de usar as coisas que a gente gosta, né? Então, invistam em vocês. A autoestima, ela não tem preço. O valor dela é um valor que você vai carregar para o resto da vida, e se olhar no espelho, se sentir bonita e preparada para o dia, realmente não tem como negociar isso, né? Só quem já esteve em um momento muito ruim, com uma autoestima muito baixa e passou por essa transição, consegue explicar o que essa mudança de mentalidade, né, e de olhar faz com a gente. Tá certo, Cris. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Mari. Um beijo. Beijo. E o Panorama RTN vai fazer só mais um intervalinho. A gente volta já já. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação. Com proteção e cuidado em emergências.
você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo, você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Acredite. Você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. R$1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Doe agora. Panorama RTN está de volta e agora com ele, o colunista dos famosos, Thiago Sodré. Thiago, tudo bem? Olá, Mariana Meirelles. Com licença que eu quero passar, porque eu tô aqui, cheinho de informações sobre a vida alheia, como vocês já sabem. Vamos falar sobre a vida dos famosos. E olha só, que famosos, Mariana, eu já chego até a estar com preguiça desses dois, mas eles fazem tudo para virar notícia e a gente traz a notícia para vocês, né? A gente acaba dando o biscoitinho aí necessário de cada dia para manter o ego inflado, sabe de quem? De Maíra Card e Arthur Aguiar, Mariana. Pois é, esse casal que está sempre fazendo de tudo para estar aí nas redes sociais, para estar na imprensa, para estar na mídia em geral, né? Eles acabam, Mariana, arrumando um jeito, mesmo separado, de estarem juntos, mesmo separado de estarem na mídia, mesmo separados de estarem falando um do outro, Mariana. Olha, eu não aguento mais a chata Card, ou quer dizer, a Maíra Card, porque eu acho ela muito legal, sabe, muito simpática. Eu não aguento muito ver as coisas da Maíra Card, não, mas olha só, dessa vez, Mariana, colocaram aí a criança no meio, o filhinho dos dois no meio, para poder gerar mídia. Você sabe, né? A Maíra Card anunciou recentemente que já está vivendo um outro relacionamento, que está namorando, né? Está namorando aí o primo rico, o Afonso Negro. O Thiago Negro. A gente acabou contando essa história aqui para vocês quando ela resolveu assumir a relação com o Thiago, que era um amigo do Arthur Aguiar, né? Inclusive, ele teve lá no podcast do Thiago quando ele resolveu anunciar, de fato, a separação da Maíra Card pela segunda vez, né? Essa separação que ocorreu agora, depois que ele saiu do Big Brother, que antes disso, vocês lembram daquela história toda de traição, de 17 traições? Eles também já haviam separado, ela perdoou, ele foi pro Big Brother. Enfim, historinha para boi dormir que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe. Agora, Mariana, a filhinha dos dois, do Arthur, com a Maíra Card, acabou indo parar aí no hospital. Ela se sentiu mal, ela teve uma indisposição e a Maíra acabou levando a filha para o hospital. Só que ela estava com o atual namorado, o Thiago Negro, gente. E ela com o Thiago levaram a menininha para o hospital. O Thiago fez postagens, se mostrando preocupado com a enteada, com a filha da Maíra e do Arthur Aguiar. Mas aí, o que tomou conta das redes sociais? Foi o fato do Arthur Aguiar ter ido para as redes dizer que não ficou sabendo, que não foi informado que a filha tinha ido, porque o povo começou a comparar. Poxa, o padrasto está mais preocupado do que o pai com a criança. O pai nem foi no hospital visitar a criança. O pai nem se manifestou nas redes sociais. O pai não falou nada, mas o padrasto sim estava lá no hospital. O padrasto se manifestou nas redes sociais. Lógico, gente, ele está do lado da mãe.
está na casa da menina. A menina passou mal, é óbvio que ele vai correr com a menina para o hospital junto com a mãe. E aí o Arthur Aguiar foi para as redes sociais e sabe o que ele disse? O quê? Ele disse que não foi informado que a filha teria passado mal e tinha ficado aí hospitalizada em observação. Só que a Mayra Card, que adora aparecer, né, acabou dizendo que ela informou sim que a menina não estava se sentindo bem, mas o Arthur parece que não teria dado importância a essa situação, né? E acabou se manifestando só depois que tudo isso veio à tona, que tudo isso aconteceu. Mariana, muito engraçado, né? Porque o povo resolve lavar as roupas sujas nas redes sociais, não é mesmo? Agora, ele não foi um bom marido, né, para a Maíra, mas a gente espera que ele seja um bom pai, né, Arthur? Por favor, hein? Mariana, é muito complicado, né? A gente julgar sem estar ali presenciando, vivenciando. Eu vejo muito carinho do Arthur com a menina, com a filha, sempre. Pelo menos o que a gente costuma ver nas redes sociais. Mas dizem nos bastidores que ele costuma ser um bom pai, sim. Só que eu acho que esse casal gosta de aproveitar todas as situações para fazer um bafafá, para fazer uma mídia, para fazer uma imprensa, para não cair no esquecimento, Mariana. Afinal de contas, a Mayra Card, né, já participou há muito tempo do Big Brother Brasil. Ela virou uma coach de emagrecimento, ficou muito famosa e se diz rica e milionária por conta disso. Ela que diz que tem muitas empresas. E o Arthur Aguiar, que participou mais recente, foi até o último campeão do BBB, né, que foi o BBB 22. Estamos na edição 23, que ainda não temos um novo campeão. E ele acabou não sendo o sucesso esperado, fazendo o sucesso que ele esperava que iria fazer, né? Ele achou que poderia ser uma nova Juliette, fazer um sucesso tão estrondoso, porque agora todo mundo entra no Big Brother Brasil achando que vai ser a nova Juliette, que vai ser um fenômeno de redes sociais, que vai ganhar milhões de seguidores como a Juliette ganhou, mas não é bem assim não. Então o povo fica caçando coisa para estar cada vez mais na internet, Mari. É verdade. Mas, então, se ele é um bom pai, que ótimo, né? Que ele continue assim, apesar de não estarem mais juntos, eles têm que pensar na criança. E essa exposição toda não é legal, né, Thiago? É verdade. Eu acho também que eles têm que pensar um pouquinho mais na própria filha, né? Até que eles consigam entender se, na verdade, a filha gostaria de ter essa exposição, de estar aí na mídia, na imprensa, como os pais gostam de estar, como os pais fazem questão de estar. Porque ela ainda não tem idade para decidir se ela quer estar ou não. Ela está sendo jogada ali e ela está ali de acordo com a vontade dos próprios pais, né? Muito sério isso. Next, Thiago. Olha só, Mariana, vamos falar de fofoca, ou melhor, de notícia da vida alheia internacional. Vamos. Eu estou falando, sabe de quem, Mariana? Eu estou falando da linda, da exuberante, da Ubermodel, da Top Model, da mais bonita de todas, da de tudo, Gisele Bündchen. Olha só, recentemente andou circulando aí nas redes sociais e também na imprensa que a modelo teria feito a fila andar. Mas parece que não é bem assim, Mariana. A gente sabe, né? Ela separou recentemente do marido Tom Brady, com quem ela tem 2 filhos, se eu não me engano, um de 13 e outro de 10 anos, né? Ela acabou ali se mudando, estão tentando ficar perto, pai e mãe, das crianças, e aí acabou circulando uma notícia de que ela teria feito a fila andar, depois que ela foi flagrada na praia com os 2 filhos e com um outro rapaz que não é muito conhecido. Mais uma declaração aí, Mari, acabou caindo como uma bomba na cabeça do ex-marido, Tom Brady. Sabe o que ela disse? Ela disse que ela está vivendo um verdadeiro luto pelo fim do casamento. Pesada essa declaração, né, Mari?
Thiago, mas a gente entende, né? São anos de casamento, algumas decepções, né? E tem os filhos. Essa questão do luto é uma coisa séria, né? Eu achei um pouco pesado essas palavras, assim, sabe? E eu acho que ela fez questão de usar essa palavra para que as pessoas não fiquem colocando coisas que não existam realmente, como já dizer que ela está vivendo um novo relacionamento, e ela, inclusive, continuou. Por enquanto, estou me dedicando à minha vida, aos meus filhos, estou vivendo esse luto intenso, é um momento muito doloroso, não esperava passar por isso, não contava passar por isso, e acho que ela quis meio que cortar o mal pela raiz ali, antes que esses burburinhos tomassem proporções maiores e pudesse até mesmo atrapalhar o relacionamento dela com os filhos. Eu acho também. E tem muita gente na torcida, né? Para que, de repente, quem sabe, eles possam reatar. Pois é, eu sou um que acho um casal maravilhoso, que torço muito, né? A gente chegou até a comentar aqui que ela se mudou, ela virou vizinha do ex-marido, mas vizinha assim, Mariana, ó, de murinho, coladinho, um do ladinho do outro. Então a gente acha que ainda, a gente alimenta essa esperança, né, de ter esse casal. Eu acho que é um casal maravilhoso, um dos casais mais bonitos aí, não vou nem dizer vou dizer assim, do mundo, porque, né, ela é brasileira, ele não, e vivem fora, mas eu acho que é um dos casais mais bonitos do mundo aí, e eu torço muito para a reconciliação desse casal, Mari. Também torço, também acho assim um casal super lindo. Vamos ficar de olho aí, né, e parar, gente, de colocar aí a Gisele Bündchen enrascada. Ela disse que não tá nessa fase não tá pegando ninguém. Uma última fofoquinha antes aí dos nossos intervalos. Bom, dá tempo, então vamos falar sobre ela. Lesha, obviamente, que acabou tomando conta aí, um outro assunto que não para de se comentar em rede social, principalmente, olha, ela se pronunciou, Mariana, pela primeira vez, e sabe o que ela falou? Essa vai ser bem rapidinha, só para a gente não deixar de comentar aqui o que a Lesha acabou dizendo e chamou a atenção de muitas mulheres nas redes sociais, Mari. Conta pra gente. Ela falou que teve uma crise de amnésia. Tudo isso que aconteceu na vida dela, do Guimê, né? Essa história onde o Guimê está ali enrolado judicialmente, respondendo judicialmente sobre uma suposta importunação sexual que rolou dentro da casa do Big Brother Brasil 23, a Lesha acordou um dia e disse que teve uma crise de amnésia, que não sabe o que aconteceu, que apagou da mente dela e que ela está vivendo a vida dela. E ela falou, o Guimê que resolva os problemas dele. Então tá, vamos de crise de amnésia, vamos dar um intervalinho rapidinho, a gente volta já já. Nothing to
Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Panorama RTN está de volta, Tiago Sodré. Vamos direto às informações do mundo dos famosos. Oi, Mariana Meirelles. Olha só, pessoal, a minha coluna lá no Jornal Dia, Tiago Sodré, tá cheio de informações sobre o mundo das celebridades. Sabe também onde você encontra muita informação? Lá no meu Instagram. Eu vou aproveitar aqui, Mariana, esse espaço para fazer um jabazinho e promover aí as minhas redes sociais. Sabe, Tiago Sodré _ jornalista, tá sempre muito bem atualizado sobre a vida das celebridades e lá você encontra muita, eu vou falar a palavrinha mágica que eu não gosto de falar, mas o povo gosta de insistir, muita fofoca, gente. Então, segue aí Tiago Sodré _ jornalista nas redes sociais e fique por dentro de tudo que rola nas minhas duas colunas, tanto no Jornal Dia quanto no Observatório dos Famosos no UOL. Lá você vai encontrar o link para estar sempre muito bem informada. Já foi lá, Mariana? Claro que sim, mas eu sei também que você traz tudo aqui para a gente de segunda e quinta-feira, certo? Exatamente. Então, ó, uma das notícias que está lá, Mariana, rodou o final de semana na nossa página e não para de borbulhar é esse caso envolvendo o marido da atriz Giovanna Antonelli, o diretor de teledramaturgia da Rede Globo de televisão, Leonardo Nogueira, acabou sendo envolvido aí num escândalo, né, que tomou conta das redes sociais, onde ele foi acusado de estar aí cometendo um crime, Mariana. Sabe que crime foi esse? Seria aí um assédio sexual. Bom, uma atriz que não é muito conhecida, né? Ela já fez alguns trabalhos dentro da própria emissora, mas sempre foram trabalhos que não foram muito relevantes para a carreira dela. Pode até ter sido relevantes para ela como pessoa, mas para a carreira acabou não firmando muito o nome dela dentro do mercado artístico, dentro do ramo artístico, né? Chama-se Cássia Carol Pique, mais conhecida como Carol Pique. A atriz acusou o marido da atriz Giovanna Antonelli, com quem ele é casado há 14 anos e tem 2 filhas, de cobrar favores sexuais dela própria em troca de testes para um elenco de novela e também de ter prometido colocar ela num papel de destaque, já que ela fez algumas participações dentro da emissora, mas todas essas participações nunca teriam trago um destaque para a carreira dela e nem ter colocado ela aí como centro das atenções na mídia. Ela acaba informando no processo que ela move contra ele, contra o diretor, e pede aí uma indenização de 2 milhões, Marina. Olha só, 2 milhões de reais é o valor que ela cobra do marido da Giovanna Antonelli por ter sido amante dele por mais de 1 ano. Ela conta que essa situação toda que rolou entre os dois, essa troca de favores, ela
servindo ele através de atos sexuais e ele prometendo que colocaria ela numa novela. Inclusive, a próxima novela que ele vai dirigir, a princípio ele vai dirigir, porque agora a gente vai ver como vai ficar essa história dele na Rede Globo. Então ela acabou acusando o diretor de cobrar favores sexuais para entregar um papel de maior destaque para ela na novela. Quando ela percebeu que isso não iria acontecer, porque ele escalou uma outra atriz, a coisa mudou de figura. Ela não fez estardalhaço, ela não foi para as redes sociais, ela não foi para a imprensa, mas ela registrou um boletim de ocorrência, abriu um processo contra o diretor, que está correndo aqui na vara da Barra da Tijuca, no Fórum do Rio de Janeiro, né, onde ela pede essa indenização de 2 milhões e conta toda essa história. Ela teria sido apresentada ao diretor por um amigo e ela pediria, então, a esse amigo para que ele desse uma força junto ao diretor, já que o amigo seria em comum das duas partes, para que ele desse uma força a ela, para que ela pudesse estar ali realizando testes, para que ele pudesse dar um papel para ela, mas ela conta que não imaginava que, em troca, ele iria pedir esse favor. A Carol Picchi, ela tem 37 anos, ela é paranaense, verdade, e veio morar no Rio de Janeiro em busca do sonho, em busca da carreira. Ela se formou em psicologia, mas resolveu abandonar a psicologia para trabalhar como atriz aqui na Cidade Maravilhosa. Isso tudo tomou conta das redes sociais de uma forma avassaladora, né? O Leonardo acabou ficando muito abalado e, obviamente, a família também, né? Giovanna Antonelli, que é uma atriz muito conhecida, muito respeitada e também muito querida no meio, Mariana, não se manifestou. Logo depois de toda essa exposição ter vindo à tona, quem foi responsável por essa exposição foi a jornalista Fabiola Hyper, lá da Hora da Venenosa, na TV Record. Ela foi a responsável de trazer essa informação em primeira mão. Ela não noticiou quem seria a atriz. Essa informação de quem era a atriz, o nome, de mostrar o rosto, essa informação, Mariana, foi trazida com exclusividade pela coluna Thiago Sodré no jornal O Dia, né, onde a gente mostrou aí quem era de fato a atriz envolvida. A gente contou a história da atriz, por isso eu abri o bloco falando da nossa coluna, para que as pessoas possam entender essa história melhor. Pode ir lá na coluna Thiago Sodré. E mais tarde, logo após a gente ter feito esta revelação de quem seria essa atriz, o Leonardo Nogueira, o diretor global, ele se pronunciou e ele negou essa acusação. Obviamente, ninguém esperava também que ele assumisse, né? Mas ele negou essa acusação e ele se colocou no lugar de vítima. Como assim, Thiago? Pois é, existe um outro processo, Mariana, onde ele é quem acusa a Carol Picchi. São dois processos para o público entender melhor. Existe o processo onde a Carol Picchi, a atriz, acusa o marido da Giovanna Antonelli, o diretor Leonardo Nogueira, de cobrar favores sexuais em troca de um papel numa novela. E existe um outro processo movido pelo Leonardo Nogueira em face da Carol Picchi, onde ele acusa de ter sofrido extorsões financeiras da Carol. Segundo constam aí nos autos, nos relatos, a atriz, inclusive, já teria respondido criminalmente e teria sido presa por essa acusação do Leonardo. Olha só, muito sério. Então, desta situação de acusado, ele passou rapidamente para a situação de vítima. Ele passou a se colocar ali como uma vítima através de uma declaração nas redes sociais. Nós tivemos acesso ao processo que a Carol Picchi move contra o Leonardo. Mas o processo que o Leonardo move contra a Carol Picchi é um processo que está em segredo de justiça. E aí a gente não tem maiores detalhes sobre esse processo. Mas apurando aqui com as nossas fontes, a atriz já teria supostamente, inclusive, sido presa por conta deste processo. Mariana,
é um rolo daqueles, né, de dar pano para manga aí. Que loucura, eu tô chocada com tudo isso. Quais são as provas que ela tem? Parece que tem uns prints, né, assim, comprometedores em relação ao Leonardo. Ela mostra conversas através de um aplicativo de mensagens com o marido da Giovanna, né? Ela diz também que tem pessoas próximas que podem comprovar a situação. Uma dessas pessoas seria o amigo em comum entre os dois, que a gente não acredita que vá se comprometer com nenhum dos dois lados, né? Já que ele é amigo dos dois. Pode ser até que ele tome aí um lado, como onde ele queira representar, mas eu acredito que não. Eu acredito que ele não vai se comprometer com nenhum dos dois lados. Agora, prints sim, Mariana, prints sim. Ela anexou ao processo, inclusive de conversas com ele, onde ele diz, inclusive, que outra atriz teria sido escalada para o papel que supostamente ele teria prometido para ela, mas ele ainda fala que poderá surgir outras oportunidades para a mesma produção, para a mesma novela, que era tudo muito no início, que poderiam surgir outros papéis, e eu acho que esses prints aí acabam, sim, comprometendo um pouco a imagem do diretor. Eu não cheguei a ver nada comprometedor, não, mas vamos ver o que vai, como é que a justiça, né, vai entender esse caso. E Giovanna, a gente gosta muito da Giovanna Antonelli, a gente imagina como é que deve estar a cabecinha dela nesse momento. Força, mas que tudo seja esclarecido e você vai trazendo as novidades para a gente, né, Thiago? Obviamente, a gente vai manter o nosso público informado, Mariana, mas eu queria deixar bem claro aqui que a gente só está relatando toda essa situação que aconteceu. A gente não está aqui para julgar, nós não somos justiça. Assim como quero deixar bem claro, pessoal, que a internet também não é juiz para julgar ninguém, sabe? E a Giovanna Antonelli, ela sabe o que é melhor para a vida dela, ela sabe, obviamente, o marido que ela tem dentro de casa, e ela que decida o rumo que ela vai tomar na vida dela. Então, não tem essa de querer pressionar, né, através de postagens no Twitter, no Instagram, para que a pessoa se posicione, para que a pessoa termine o seu casamento. Tem que ser tudo muito bem pensado e levado em conta que eles têm uma família constituída, que eles têm 2 crianças no meio dessa história toda, né? E a gente não sabe até onde é a verdade, né? Então vamos trazer sim aí os desdobramentos desse caso, mas eu queria deixar esse alerta. Não vamos pressionar ninguém a fazer nada, tá, pessoal? Muito bem colocado, Thiago. Exatamente isso. Olha, dá tempo para última fofoca do dia. Vamos lá. E olha só, Mariana, outra encrenca é o jogador Daniel Alves, né? A gente tem acompanhado também esse caso. Daniel Alves está preso lá desde o dia 20 de janeiro de agora, de 2023, também por importunação sexual, né? Ele é acusado de ter cometido estupro contra uma moça dentro de uma boate, onde eles curtiam uma noitada. E aí as provas contundentes dessa moça que acusa o jogador Daniel Alves acabou levando o jogador a uma prisão preventiva sem direito à fiança, e ele está já preso esse tempo todo aí. A gente não sabe quanto tempo o Daniel Alves vai ficar, a gente não sabe o que a justiça vai determinar aí, ele ainda não foi julgado, mas olha só, ele acabou também perdendo o casamento, Mariana. A esposa dele acabou pedindo divórcio da situação, acabou pedindo separação, e o caso tá aí desse jeito complicado para o lado do Daniel Alves. Ficou complicado pro lado dele. Bom, a gente volta amanhã, Thiago, com mais novidades do mundo dos famosos, tá bom? Voltamos e eu tenho mais informações sobre o caso do Daniel Alves, que não dá tempo de trazer hoje, pessoal. A gente fala amanhã, então, sobre isso. O Panorama RTN fica por aqui, mas a gente volta amanhã com mais novidades. Não perca. Tchau, tchau.